Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Mais uma vez estamos aqui fazendo essa transmissão no horário do almoço aqui na empresa aonde nós trabalhamos. Irmão, trabalha onde? Trabalha na Guaracamp, glórias a Deus. Estamos aqui nesse exato momento no horário do almoço e o Senhor colocou em nosso coração trazer uma palavra aí para todos vocês. Pela manhã mais cedo, na estação de trem, estivemos pregando ali. Você pode ver a live que já está aí. E agora aqui no horário do almoço, trazendo essa palavra para vocês em João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus já fez a parte dele, meus irmãos e minhas irmãs e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo. O que Deus fez? Jesus apregoou, testemunhou, curou, restaurou, foi entregue à morte de cruz, morreu e ressuscitou, está no céu e está nesse exato momento ouvindo as vossas petições. E você que ainda não sabe a quem pedir, o recado de Deus é esse: peça a Jesus. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, ali no ambiente de trabalho, o pastor Luiz, ele trouxe uma palavra muito importante e uma reflexão para que nós venhamos a meditar em tudo aquilo que vem acontecendo já há muito e muito tempo. Quantas e quantas vezes as pessoas estão deixando de levar a Bíblia para a igreja porque tem a Bíblia no telefone. Mas a hora, se o telefone falhar, como é que vai ficar a palavra de Deus? Você já tem a palavra de Deus, ela na sua mente, no seu coração, guardada totalmente? Você tem o costume da leitura? Se você não tem, o melhor é você andar com a Bíblia, para que não haja falha naquilo que você possa ouvir, pregar ou ensinar de acordo com a vontade de Deus. Porque quando você está com a palavra de Deus na mão, é a mão de Deus te guiando para falar aquilo que está escrito, porque estando escrito, Jesus falou: examinai a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Não existe outro caminho a não ser o caminho de Deus. Está ali o pastor Luiz, ele está descansando, glórias a Deus, o pastor Luiz, pastor da Assembleia de Deus, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, e nós estamos aqui só esperando dar o horário do retorno, glórias a Jesus, porque tudo na obediência e com ordem e decência. Pastor Luiz, qual o recado que você quer dar para aqueles que não estão carregando mais a Bíblia? Fala o que você falou para mim mais cedo. Qual o recado que você quer dar? A ordem, a palavra de ordem vindo do céu. Qual que é? O que eles devem fazer, aqueles que não estão levando mais a Bíblia? Está confiando na Bíblia no telefone. Não é que é errado. Você pode ter a sua Bíblia no telefone, mas, irmão, leve o livro, a palavra de Deus. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 14, se não me falha a memória, 14 ou 13, diz que 3 anjos pairam no céu. E um desses anjos está com o livro na mão, que se chama o Evangelho Eterno, e começa a pregar. Luiz, pastor Luiz, a ideia foi tua. Dá um recado para aqueles que não estão mais levando a Bíblia para a igreja. O que eles devem fazer? Levar a Bíblia para a igreja, levar a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é o livro por excelência. É o livro que Deus deixou para nosso relevo espiritual, para a nossa salvação, para o nosso alimento. Leve a Bíblia, não deixe a Bíblia em casa. A Bíblia é a espada, né? É a espada do Espírito Santo. A Bíblia, leve a tua Bíblia para a casa do Senhor. Leve a Bíblia, lê a Bíblia. É o livro por excelência. É o livro que não falha. É a profecia real de Deus. Essa Deixa é a um mensagem versículo aí que eu deixo, tá? O versículo que eu deixo é no livro de Romanos, capítulo 3, se eu não me engano, o verso 23, que fala que... eu esqueci o versículo, mas... Fala um outro versículo. Mas deixa aí outro versículo aí, da palavra de Deus, no livro de Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa essa palavra aí, tá bom? Para vocês. O texto que eu ia falar agora, eu esqueci.
saúde a minha memória, mas deixe essa palavra para a meditação dos irmãos. Mas leve a Bíblia para a casa de Deus. É isso aí, meus irmãos. Ele falou o versículo, mas também não é porque ele está lembrando da passagem que não está correto. Está correto sim. Agora cabe a você abrir a Bíblia aí agora e ler o que ele falou. Glórias a Deus. Porque nós estamos aqui no nosso ambiente de trabalho, tirando hora de almoço, estamos um pouco cansados, até eu também esqueço. Falam alguns versículos aqui, às vezes não dá para me complementar, porque esqueci também. Isso é normal, é natural, ainda mais que passou dos 50. Já está fazendo hora extra, irmão, a idade chega assim mesmo. Algumas coisas começam a respingar, outras começam a esquecer. Eu também estou no mesmo caminho que o Luiz. Às vezes eu esqueço também algumas coisas, é assim, glórias a Deus. Mas já que ele deixou a passagem de Romanos, você vai lá e lê, para ver o que Deus quer falar contigo. Ele pode ter esquecido, mas você está com a Bíblia aí. Eu posso até esquecer de não trazer a frase toda, mas você tem a Bíblia aí. Para isso você tem que andar com a Bíblia. Para na hora que nós falarmos, você abrir e confirmar que realmente está escrito. Porque a palavra do Senhor diz, se não for conforme está escrito, nunca herdarei o reino dos céus. Não adianta inventar, aumentar, diminuir, não adianta querer correr da verdade, que uma hora a verdade vai te achar. Você pode correr para tudo quanto é lugar, uma hora Jesus te acha. Glórias a Deus. E quando ele te achar, meu amigo, minha amiga, se você não se arrepender, aí o teu fim é Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus. E mais, Mateus capítulo 23, versículo 33. Como escaparão da condenação do inferno? Só tem um jeito de escapar, aceitando a Jesus como o único suficiente Salvador. Eu acho que vai dar tempo para o pastor Anselmo fazer as considerações final aqui na palavra. Que horas tem aí, pastor Luiz? Glórias a Deus. 12h14. E dá tempo para o pastor Luiz, para o pastor Anselmo fazer as considerações final. Tira a touca, ajeita a careca para ficar bonito aqui na gravação. Em nome de Jesus. Está chegando aqui agora o pastor e pregador José Anselmo, que trouxe aquela palavra lá na emissora de rádio, glórias a Deus, pregando a boa escolha. O pastor Luiz já acabou de falar na sua participação. Temos aqui, irmão, nessa empresa, aqui não tem discriminação de nada. Cada um tem sua religião dentro do contexto do respeito de cada um. Glórias a Deus. Então, tem vários tipos de religiões aqui. E detalhe, tem vários pastores aqui dentro. Pastores, evangelistas, missionários, obreiros, não obreiros. Tem os obreiros ocultos, aqueles que são os obreiros secretos, que não gostam de falar que é de Deus. A gente respeita todo mundo, glórias a Deus. Quem quer falar que é, quem quer falar que não é, cada um dentro do seu quadrado. Então está aqui na nossa retaguarda o pastor Anselmo, glórias a Deus, que também vai deixar uma palavra aí para todos vocês, em nome de Jesus, homem de Deus. Se você quer conhecer a história do pastor Anselmo, já está lá no nosso canal no YouTube, que tem o nome Gelson Bezerra Oficial, e você encontra lá o Anselmo ao vivo na emissora de rádio, pregando, testemunhando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Agora é contigo, pastor Anselmo, para fazer as considerações, glórias a Deus, finais. Pode ficar sentado aí mesmo, a câmera chega até aí, em nome de Jesus. Primeiramente, uma boa tarde de salvação para todos. Graças a Deus, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Quem não anda segundo a carne, vai segundo o Espírito. Então, nós já sabemos que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. E no Salmo 100... Antes de mais nada, José Anselmo, fica aí. Antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta. Aí é natural? É transplante? Como é que é aquela pergunta? É natural, é transplante ou é comum? É natural, né? O cabelo aí, né? Você pode descontrair, vai, prega aí, anuncia boas novas aí. Então, no Salmo de número 100 está escrito o título: toda a terra é convidada a celebrar com júbilo ao Senhor. Não estamos falando aqui de religião nem nada disso não. Nós estamos falando aqui do Criador e de criatura. Criador é só o nosso Deus e criatura são todos nós. Tem aí, pastor Luiz. Então, toda a terra é convidada a celebrar com júbilo ao Senhor. Vai cantar com alegria, não é cantar qualquer coisa não. O salmista Davi diz assim, lá no Salmo 27. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. É louvor mesmo. É cantar de cântico com a alma, é com o espírito, não é só de boca também não. Mesmo que canta desafinado para o homem, mas você está adorando ao Criador, mas procura se aperfeiçoar. Vamos fazer o melhor para o nosso Deus. Então está escrito exatamente assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto,
Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez de povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor, em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Quando as pessoas te desprezarem, teus amigos te desprezarem porque está doente, ou porque está em defasagem, está em dinheiro, porque aí todos desaparecem. Mas eu sempre digo assim, tem um que é o amigo das horas incertas, é o amigo das horas difíceis, é o amigo das horas alegres, é o amigo de todos os momentos. Ele chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo que nasceu lá numa cidadezinha abandonada, lá desprezada, lá chamada Nazaré. Depois de nascer Belém, foi para Belém. E ali em Belém nasceu o grande Criador do universo. Jesus representando o grande Criador. Ele disse, eu e o Pai somos um. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Quer ir ao Pai, quer ir a Deus, vai pelo Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, você está com Jesus? Então glorifica a Deus. Ainda não está? Levanta-te dentre os mortos. Desperta tu que dorme, se levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Pois então, fica com esta mensagem no teu coração. Celebrai com júbilo do Senhor. Não tem a murmuração que vai resistir, não tem espírito da murmuração, não tem espírito da incredulidade, não tem espírito da derrota, não tem espírito da morte que vai resistir à presença de Deus. Chegai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. É tempo de buscar a presença de Deus. Não vai para o suicídio, não, que a derrota, aí que a derrota total, porque o diabo do nosso adversário, ele vem para matar, roubar e destruir, e entra na mente e no coração dos seres humanos, conduzindo para o suicídio. Mas venha para Jesus, que o espírito da morte vai sair, e você será mais do que um vencedor. Que Cristo venceu, e nós somos mais do que vencedores. Não somos simples vencedores, não. Somos mais do que vencedores. Que nós vencemos em Cristo, vencemos o quê? Vencemos pecados em Cristo, vencemos a morte, os vícios do cigarro, o vício da bebida, o vício da maconha, o vício da feitiça, as idolatrias, vencemos tudo que não presta. Só Jesus Cristo liberta. Batida com o Espírito Santo, enche você dos dons do Espírito, e até pode acontecer a tua própria sombra passando sobre os enfermos e eles ficarem curados. Sabe como é que isso acontece? Fazer como fez o apóstolo Pedro. Ele vivia uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida na presença de Deus. Ele morreu para este mundo e vivia para Cristo. Até um dia, não me crucifica como foi crucificado o meu mestre, mas me crucifica então de cabeça para baixo. Porque sabe o que quer dizer isso? Porque eu sei que esse tem crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Foi palavra do apóstolo Paulo e pode ser a nossa palavra também, que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Levanta tu que dorme, levanta dentro dos mortos e Cristo te esclarecerá. É isso aí, você ouviu aí o pastor Anselmo falando, o pastor Luiz está ali, ó, tirando a hora dele de almoço, glórias a Deus. Ali o pastor Anselmo também tirando a hora de almoço, tirando a hora de almoço aqui, fazendo a obra do Senhor, falando de Jesus, falando que Jesus é bom, ainda opera maravilha. O Anselmo profetizou, vou profetizar também. Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. E detalhe, você já procurou em todo lugar e não achou a solução, é porque você ainda não foi no lugar certo. Procure em Jesus, aceite a Jesus, caminhe com Jesus e deixe Jesus fazer a obra em vossas vidas. Detalhe, procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando acerca de Cristo, glórias a Deus, e permaneça ali até o arrebatamento da igreja, e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, porque temos que encerrar agora a live, o nosso horário de almoço já acabou, glórias a Deus. Então temos que voltar para os nossos setores, glórias a Deus, e terminar o nosso dia a dia de trabalho. Quer conhecer mais e mais sobre a Guaracamp, os produtos da Guaracamp? Veja lá, os produtos são muito bons, glórias a Deus. Mas melhor ainda é Jesus fazendo a obra em vossas vidas. Fique na paz de Jesus.